Jesus, durante o seu tempo aqui na Terra, nos ensinou mais do que palavras. Ele viveu o amor ao próximo com gestos concretos, curando, alimentando, acolhendo e servindo. E esse legado continua vivo na Igreja através de ações que revelam esperança e cuidado a quem precisa. Mas para que essa missão seja cumprida, uma estrutura de suporte é essencial para voluntários que se mobilizam em catástrofes e apoio a ações sociais em todo o Brasil, realizadas pela Ação Solidária Adventista e pela ADRA. E tudo isso só acontece porque existem pessoas que contribuem nessa missão. E uma das formas mais diretas e práticas de fazer parte disso é através da recolta, que ajuda a sustentar esses projetos. Cada doação contribui para que a Igreja continue sendo presença viva onde há necessidade e urgência. Ao doar, você não está apenas ajudando, você está se tornando parte da estrutura que mantém esses ministérios solidários em movimento. E hoje, colaborar ficou ainda mais simples usando o aplicativo 7Me. E eu vou mostrar aqui para você, passo a passo, como você também pode colaborar. Olha só. Primeiro, você abre o seu aplicativo 7Me, acessa com seu login e senha e depois, no canto esquerdo embaixo da tela, você vai clicar na aba Igreja. Ao clicar, vá em Dizimar e Ofertar. Se você quiser fazer a sua doação na sua igreja local, é só clicar em Outras Ofertas, mas você pode trocar de igreja e escolher fazer a sua doação em qualquer templo da Igreja Adventista que você quiser. No caso, vamos manter a doação nesta igreja e clicar em Outras Ofertas. Depois, você clica em Outras Ofertas, rola a tela até a parte de baixo e você vai encontrar a opção Recolta. Clique nela, escolha o valor da sua adoração para a recolta, clique em Continuar. Você pode adicionar o seu dízimo, outras ofertas ou simplesmente confirmar para finalizar a sua doação. Depois, você escolhe se quer adorar usando Pix, Copia e Cola ou o cartão de crédito, finalizando a operação no seu banco de preferência. E pronto! Está finalizada a sua contribuição para a recolta. Lembre-se, você pode doar quando e quantas vezes quiser utilizando o seu 7Me. E assim, a sua generosidade se transforma em cuidado real, em ajuda concreta e em vidas alcançadas. Pois como disse Jesus em Atos 20:35, a maior felicidade é em dar do que receber. Faça parte, recolta. Juntos, nós somos a mão de Deus.
desejar as boas-vindas a você que nos assiste em casa, a você que está aqui na igreja também. E queria que quem está perto de você desse aí um feliz sábado para você. Então, tem pessoas que são tímidas. Eu sou o tímido. Eu ficaria sentado quietinho esperando alguém vir dar feliz sábado para mim. Então, como eu sei que tem outros aqui que são como eu, se você tem coragem, levante-se aí, cumprimente as pessoas que estão pertinho de você, para que as pessoas se sintam acolhidas e se sintam bem-vindas aqui no nosso meio. É muito bom esse momento que a gente tem aqui para poder se abraçar, para poder conversar um pouquinho, não é verdade? E que Deus possa abençoar muito a sua vida e este culto que a gente vai ter aqui nessa manhã também. Eu quero ler um texto da Bíblia com você. Mas antes de eu ler o texto, quero te convidar para a gente ler a declaração de identidade da nossa igreja, que vai aparecer ali. Quero mais uma vez dar as boas-vindas às pessoas que nos visitam. Hoje temos bastante gente nos visitando. Esse sábado é um sábado especial, porque além de ser o 13º sábado, também é o sábado do jovem universitário. Então o programa de hoje está sendo montado aí por toda a nossa equipe jovem, através da liderança da Catarina, nossa líder jovem. Eu não tinha convidado ninguém para ler comigo esse texto, mas eu vou convidar agora. Amanda, você topa ler comigo aqui o texto da identidade? Vai passar ali na tela, a gente lê juntinhos. Quer trazer uma amiga para ler junto? Então vamos lá. Nós vamos ler todos juntos, então, esse texto da identidade adventista. Então vamos lá. 1, 2, 3. Nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia do CAB, somos uma comunidade de fé, cheia de graça, com o objetivo de crescer continuamente à imagem de Cristo. Queremos viver imersos nas Escrituras, constante na oração, alegres na adoração, generosos em doar, chamados e comprometidos em servir aqueles que necessitam de um toque de Deus. Que Deus nos abençoe nessa nobre missão de servir aqueles que necessitam de um toque de Deus. E que ao longo dessa semana você possa ser esse toque de Deus na vida de muitas pessoas. O texto que eu quero ler com vocês está em Jeremias 18, no versículo 14. Diz assim: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Pois Tu és aquele a quem eu louvo. O Deus ao qual você veio aqui nessa manhã adorar não é outro Deus a não ser aquele que criou os céus, a terra. É aquele que tem o poder de trazer a cura. É aquele que tem o poder de transformar o meu e o seu coração. É aquele que veio aqui um dia e morreu lá na cruz, para que a gente pudesse ter a oportunidade de voltar a viver plenamente com Jesus Cristo e com Ele nas mansões celestiais. Que o seu coração nessa manhã esteja sensível para ouvir a voz do nosso grande Deus. Feche os seus olhos que eu quero orar com você. Muito obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos. Nós te louvamos porque o Senhor é muito bom. Queremos agora mais uma vez clamar e pedir pela tua santa presença, que o Senhor possa, por favor, aceitar o nosso culto de adoração, de louvor, honra e glória ao teu santo nome. Que o Senhor possa estar aqui no nosso meio, falando ao nosso coração, que o teu Santo Espírito possa estar tocando o nosso coração, e que a gente possa sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinho
Feliz sábado. Tudo bem com vocês? A gente está se organizando, ó, que nós vamos terminar. Hoje é o último dia do mês que a gente vai falar sobre os 8 remédios naturais, mas em específico os últimos 2. Lá do ladinho do Luiz, tá? Isso. Vai lá no finalzinho, lá, do lado dele. Ó. Você vem aqui, ó. Você vem aqui. Peraí. Pode segurar. Aqui, ó, do ladinho. Não tem problema. Mostra lá na frente para a igreja o que você está segurando, ó. Mostra lá. Amanda, você quer segurar também? Segura a Bíblia lá no final? Você quer? Então vai lá no final segurar. O que a gente aprendeu todos os sábados nesse mês? Sobre os 8 remédios naturais. Quem está aqui atrás comigo, ó, vem aqui na frente, ó. Pode vir. Pode vir, Megan. Pode vir a Amanda. Pode vir. Ó, nós vamos aqui na frente ver, ó. Olha lá, ó. Nós aprendemos sobre os 8 remédios naturais essa semana, né? E a gente aprendeu sobre a água. Fala comigo, junto comigo aqui, ó. Vem junto ler, ó. A água, depois a luz do sol, depois o que tinha? Ar puro, alimentação, repouso, equilíbrio. Parou. Hoje a gente vai aprender sobre exercício físico e confiança em Deus. Mas primeiro eu quero fazer uma pergunta para as crianças, para os adultos também, eles também estão incluídos nessa. Essa semana, quem é que dormiu certinho no horário? Levanta a mão. Quem será? Quem comeu só alimentos saudáveis? Levanta a mão, de verdade. Se comeu só alimento saudável. Quem é que descansou, repousou? Bebeu bastante água durante o dia. Agora, a luz do sol está um pouquinho difícil, que tem os dias de chuva aí, né? Daí está um pouquinho difícil, mas a gente tem que tentar. Quando está aquele clarão lá fora, a gente tem que ir para onde? Lá fora para brincar, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora, crianças. Quem é que gosta de ir para a escola fazer educação física? Brincar no parquinho? Brincar de correr, de ir no balanço, jogar bola. Quem gosta de jogar bola? Ó, exercício físico é uma coisa que a gente não pode esquecer de fazer. A gente pode ficar só parado assim no sofá, assistindo televisão, só mexendo no celular? Não dá, né? Exercício físico é muito importante para a nossa saúde e é um dos remédios naturais. Só que, crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos esses remédios naturais que vocês aprenderam, né, Benjamin? Né, Megan? Ô, Megan, todos esses remédios aqui, ó, Megan, olha só. Todos eles, ó. A gente só consegue fazer esses 8 remédios naturais se a gente tiver esse aqui, ó. Levanta lá em cima, Rafa, ó. Confiança em Deus. Né, Megan? Se a gente confia em Deus, a gente consegue fazer todos eles, né? Se a gente não confia em Deus, a gente não consegue seguir os 8 remédios naturais. A gente não consegue fazer isso. E quem é que quer fazer todos esses 8 remédios naturais na sua vida? Todo dia. É muito caro fazer essas coisas? Não, é tudo gratuito. A gente bebe água, né, na nossa casa, na escola. A luz do sol precisa pagar para pegar o sol? E para comer, o papai e a mamãe compram um alimento, mas a gente tem na nossa casa, a gente também traz o lanchinho para a escola. E para dormir, a gente tem que pagar para dormir? Não precisa, né? Exercício físico, para vir fazer educação física, para correr lá no parquinho, para brincar. Tem que pagar para brincar no parquinho? Não. Depende, tem uns parquinhos que tem que pagar, né? Às vezes, né? Mas só que a gente pode brincar de bicicleta, pode brincar de futebol. E é muito bom, né? Se movimentar. Só que a gente tem que entender, crianças, que se a gente não confiar em Deus, e a gente confia em Deus através do quê? Que livro é esse aqui, ó?
é a Bíblia. E é ela que nos mostra a palavra de Deus. E tem as histórias de Jesus aqui na Bíblia. E é através da palavra de Deus que a gente confia em Deus, né? Que a gente tem confiança. E aí a gente consegue fazer todos esses 8 remédios naturais. Então, quem quer de verdade fazer todos esses remédios naturais, levanta a mão bem lá no alto assim, ó. Então, a gente vai fazer uma oração bem forte junto com a igreja, para que a gente consiga seguir esses 8 remédios naturais que Deus nos deixou aqui na palavra, tá bom? Como é que a gente faz para orar? Como é que a gente faz, Rafa? Oração para oração. Querido Deus, muito obrigada por esse sábado e pelos remédios naturais. Que eu consiga demonstrar com a minha vida tudo o que o Senhor ensina e seguir o que o Senhor fala na palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, crianças. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Bom dia a todos. Você escolheu o melhor lugar para estar nessa manhã. Eu não sei como anda o seu coração. Se você está aqui agora numa felicidade incrível, ou se você está aqui machucado. Eu tenho 2 pessoas, amigas minhas. Sábado passado, o seu Antônio, ancião comigo lá em Chapecó há muitos anos, estava no funeral da filha dele. Neste momento, o pequeno Oliver, o jovem Oliver, está fazendo o funeral do pai dele. São situações da vida que nós acompanhamos aqui. Isso, infelizmente, faz parte do momento que nós estamos vivendo aqui. Você talvez já tenha passado por isso, e é uma das dores piores que você pode enfrentar neste mundo. Mas há um recurso e há um ser que pode conceder conforto nesse momento, e é o nosso Deus. E eu queria convidar você nesse momento a dobrar o seu joelho, para que juntos nós pudéssemos entregar a Ele as nossas alegrias e também as nossas tristezas. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece o teu povo aqui, Senhor, e as lutas que cada um de nós enfrenta. Estamos aqui, Senhor, porque confiamos inteiramente em Ti e queremos suplicar para que o Senhor seja o bálsamo na nossa vida. De maneira toda especial, acompanha o seu Antônio, Senhor, a dona Janete, e acompanha também a família do Oliver, Pai, nesse momento de tamanha dificuldade. Que através das Tuas promessas, através da Tua palavra, através do abrir do coração, o Senhor se faça presente, concedendo conforto a cada um deles. Bom Deus e bom Pai, nós aqui na Tua casa queremos suplicar a ação do Teu Espírito, Senhor. Queremos ser esvaziados de nós mesmos e cheios do Senhor. Nos instrui através da Tua palavra, Senhor. Usa, bom Deus, o Teu servo nesta manhã, para que, imbuído do Teu Espírito, Senhor, possa tocar o nosso coração e nós sejamos transformados. Nos abençoa, Pai, nos orienta, e lhe pedimos não que haja algum merecimento em nós, mas confiamos nos méritos de Cristo. Amém, Senhor. Muito bom dia, igreja. Feliz sábado. Vamos
Vamos iniciar o nosso culto, então, louvando ao Senhor. Ficar de pé nesse momento. Eu gostaria de ler aqui um salmo que diz: levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Salmo 134, versículo 2. Então, a palavra nos diz para corresponder à presença do Senhor no santuário, no templo dele, com o nosso corpo, com nossa adoração, com tudo que nós temos e somos. É uma forma de reverenciar a presença dele. Nós estamos diante de Deus. Deus está conosco, Deus está entre nós. Então eu peço que não ignore a presença dele. Vamos cantar juntos agora uma música especial, Santo para Sempre.
tu sempre serás santo, santo para sempre. Amém. Podemos nos assentar. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade, história de hoje, firmados em Deus. No ano 2010, eu trabalhava em uma área florestal e ainda não era adventista. Fazia turno duplo, uma semana de dia e outra de noite. Naquela semana, estava trabalhando à noite e estava muito cansado. Lembro-me claramente do terremoto de 2010, por volta das 4 da manhã. Minha esposa me cutucava quando começou o barulho forte e o tremor intenso no quarto. Foi tão violento que quando minha esposa tentou se levantar, o terremoto a derrubou no chão. Em poucos segundos, o teto do quarto se abriu e uma viga caiu sobre mim, me prensando. Senti uma dor terrível e tentei levantar a viga com o braço, mas não consegui. O colchão, sendo macio, cedeu, o que ajudou bastante. De alguma forma, consegui dar um impulso e levantar a viga. Não sei de onde tirei força. Acredito que os anjos a levantaram. Escapei e saí. Foi um momento em que percebi que o Senhor tinha um plano para mim. Em 2012, entreguei minha vida ao Senhor. Casei-me e com minha esposa começamos a buscar um lugar no campo para morar, já que a cidade estava cada vez mais perigosa. Minha esposa e eu queríamos procurar um lugar no campo onde pudéssemos construir uma casa e morar no futuro. Oramos ao Senhor e Ele abriu as portas para comprarmos esta pequena propriedade. Em 2017, nos apaixonamos pelo lugar. Limpamos tudo e havia um riacho com água e peixes que nos encantou. Um dia, debaixo de uma árvore no verão, comentei com minha esposa: e se construirmos um quiosque aqui para compartilhar com os irmãos, especialmente aqueles que se dedicam à obra missionária? Poderíamos realizar retiros espirituais e momentos de comunhão. Ela gostou da ideia e começamos o projeto. Contratamos trabalhadores e, por etapas, terminamos o quiosque. A ideia principal era evangelizar a comunidade, os vizinhos, e usar o espaço também como um templo, já que a igreja local em Santa Olga havia sido destruída por um incêndio. No entanto, enfrentamos desafios. 4 meses depois que viemos morar aqui, nos dias 20 e 21 de agosto de 2023, uma chuva torrencial causou inundações severas na região, onde muitos lugares foram afetados. Por volta das 23 horas, a água começou a invadir o quiosque. Às 2 horas da manhã, ela entrou em nossa casa. Graças a Deus, tínhamos um segundo andar e conseguimos transferir para lá o que era possível. Às 3 horas da manhã, enquanto a água subia, escutamos um barulho muito forte. E eu senti um barulho muito pesado e perguntei: o que é isso? E aí falei com meu marido: está acontecendo alguma coisa? Era um barulho tão alto que meu marido disse: o que é isso? Então a gente se levantou e, olhando pela janela, vimos uma casa sendo arrastada pela correnteza. Sentimos medo. Os degraus começaram a desaparecer na água e a água continuava a subir. Nesse momento eu então clamei ao Senhor, orei a Ele e disse: Senhor, este lugar pertence a Ti. Ele foi feito para a Tua obra. Nas Tuas mãos está o poder de controlar a tempestade com Teu amor. E assim entreguei aquele lugar a Deus. Por volta das 6 horas da manhã, o rio começou a baixar. E lá meu filho conseguiu entrar porque tinha voltado da universidade. Ele estava isolado, não conseguiu chegar até nossa casa. Foi um momento emocionante, especialmente porque meu filho, que estava afastado por uma discussão familiar, ele tinha dito que não voltaria, mas conseguiu voltar para casa. Essa experiência da inundação nos uniu novamente como família. Quando a gente faz culto aqui, e a gente pode compartilhar com os irmãos, e eles são todos bem-vindos nesse lugar, porque é um lugar feito para isso, eu e minha esposa nos sentimos felizes, e ao mesmo tempo, esse testemunho nos ajuda a testificar que servimos a um Deus poderoso e que Deus protege seu povo, seus filhos. Seus pés,
nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, mais um sábado. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, adorando e louvando o Teu nome, Senhor. Aqui estão os dízimos e ofertas. Entregamos a Ti, Senhor, para que o Senhor use da melhor forma para a Tua obra. Também nos colocamos, Senhor, à disposição para que o Senhor nos use como ferramentas, Deus, para espalhar, Senhor, a Tua mensagem e o Teu Evangelho, para que eles cheguem, Senhor, também às famílias e às pessoas que necessitam, Senhor, dessa mensagem, essa mensagem de esperança, essa mensagem de amor e de paz, Senhor. Abençoe o restante desse culto também, que a mensagem aqui dita, Senhor, possa encher os nossos corações, os corações de cada um aqui, Senhor, e que tudo possa estar, Senhor, sob o Teu controle e Seu comando. E são bênçãos que pedimos e agradecemos, Senhor, pelo Teu nome. Amém. Podemos nos colocar de pé novamente, para novamente louvarmos ao Senhor. Nós estamos na casa dele, então, como o apóstolo Paulo aconselha na carta a Timóteo, ele recomenda, ele aconselha toda a igreja a orar em todos os lugares, levantando mãos santas na direção de Deus. Então, eu reforço aqui, reverencie o Senhor. Reverenciar é prestar a honra que é devida. O Senhor merece honra, Ele está entre nós, não ignore a presença dEle. Corresponda. Vamos cantar juntos, aclame ao Senhor, vamos aclamar ao Senhor. Com a natureza, com os mares, com as montanhas. Toda a criação e a coroa da criação que é o homem, louva a Deus. Cante isso, meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Tu és nosso consolo, Senhor.
são incomparáveis, Senhor. E durante toda a eternidade nós cantaremos com os anjos, todos juntos, a igreja que já se foi, a igreja que ainda há de vir. Nós cantaremos Santo, Santo, Santo. Você pode imaginar isso? Serão 1000 anos cantando Santo, Santo, Santo. Nós não vamos nos cansar. E a igreja é como provar um pouco dessa eternidade. O momento de louvor na igreja é provar isso. Então se prepare para esse apocalipse, para esse momento do fim, que é um momento de alegria e de esperança para nós. Cantando ao Senhor, nós vamos passar a eternidade gritando, clamando isso. Santo, Santo, Santo. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Nós cantamos um novo cântico a Ti. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro, cante. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Feche seus olhos e cante um novo cântico a Ele. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga isso, Santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Nós cantamos com os anjos e com toda a criação. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Somos maravilhados diante da Tua presença, Senhor. Se coloque diante dele, vamos, maravilhados. Misericórdia
tua igreja canta a Ti, Senhor. Para finalizar esse momento de adoração, esse pedaço do céu que a gente experimenta aqui, vamos convidar o Espírito Santo, o Espírito de luz, o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para estar entre nós. Então acalma o teu coração, feche seus olhos e em espírito de oração, clama ao Espírito Santo para que Ele toque teu coração hoje. Deus de Israel, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja entre nós. Toque o coração de cada um de nós. Nós adentramos tua presença com temor e amor. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, cante novamente, Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, Feche seus olhos, levante suas mãos, declare isso, o nome dele é grandioso. grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Com toda sua intensidade, com todo o coração. Pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. A igreja. Tua glória invade essa igreja nesse momento, Senhor. Feche seus olhos e ore isso, Deus de Israel. Peço para Ele habitar no teu coração hoje. Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Amém. Ainda em pé, vamos orar. Senhor, o Senhor está aqui presente entre nós. Obrigado por esse momento na tua presença. Obrigado por estarmos juntos como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, experimentando um pouco do que é estar no céu.
adorando ao Senhor diante do trono, Senhor, clamando que Tu és santo, 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 Tu és santo para sempre. Nós exaltamos Tua santidade hoje, Deus. Nós pedimos que o Senhor, que o Espírito Santo esteja presente em cada um de nós, especialmente no pregador, que a Tua palavra seja pregada e que ela entre em nossos corações, transformando-nos por inteiro. Em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você a abrir junto comigo a sua Bíblia no livro de esse aqui, beleza. Atos capítulo 9, vamos ler juntos do verso 10 ao verso 19, tá bom? Atos capítulo 9, do verso 10 até o verso 19, ali está a história do nosso coadjuvante. Ali diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, e levantando-se foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Deixa eu conversar um pouquinho com você. Ananias estava angustiado. O trajeto era a pé. Mas se fosse hoje, eu tenho a impressão que assim que ele digitou o endereço no Waze, o coração dele deu uma travada. Essa não é um trajeto comum. O destino não é desconhecido para Ananias. As motivações é que são estranhas. Primeira grande dificuldade é que, para sair da sua casa e se encontrar com Saulo, ele precisa fazer isso em segredo. Ninguém pode saber. A família de Ananias não pode saber. Porque se ele conta isso para sua esposa, por exemplo, ela com certeza não ia deixar ele sair de casa. E assim: não, meu velho, fica aqui. Não, para de inventar moda. Você sabe que ele veio aqui para matar a gente. A gente está se escondendo dele, não procurando ele. Com tanta gente aqui na comunidade, para ir orar com ele, por que tem que ser logo você? Fica aqui. Ananias também não pode contar para os seus amigos. Os seus amigos, aqueles que partilhavam os mesmos valores, a mesma esperança de Ananias, não queriam saber onde Saulo estava, porque também não queriam que Saulo soubesse onde eles estavam. Então não pode contar para a família, não pode contar para amigos. Esse é um voo solo. Não bastasse ele estar fora daquele espectro de grandes heróis das Escrituras, ele também precisa trabalhar sozinho. E à medida que ele faz o trajeto entre a sua casa e a rua chamada Direita, eu imagino que algumas ideias cruzaram a mente de Ananias. Insistiam em bater na imaginação dele. Primeiro foi o fato de Deus ter chamado Saulo de instrumento escolhido. Não, espera um pouquinho. Tanta gente boa para Deus escolher. O movimento está crescendo. Os cristãos são cada vez em maior número. Será que não tem ninguém entre nós para ele escolher? Aí vai escolher Saulo. Saulo era um baita de um problema. A Bíblia tem uma descrição sobre Saulo muito curiosa, que não é dada por outros, mas pelo próprio Saulo. Ele tinha, entre alguns dos seus hobbies,
o de matar cristão. Diferente do que muitas vezes nós imaginamos, onde as pessoas cometiam esse tipo de barbárie porque eram obrigadas pelo Estado ou por uma imposição jurídica, Saulo afirma categoricamente que não era o caso dele. Ele fazia isso porque gostava. Ele chega a dizer assim, ó, eu respirava ameaças de morte. Você consegue imaginar um doido, um psicopata desse? O que você gosta para relaxar? Matar. Dedo nervoso. Respirava ameaças de morte. Se tem alguma dúvida disso, por favor, presta atenção no texto. Eu vou lhe contar um detalhe que eu não li, mas que talvez alguns de vocês saibam. Saulo ele está agora nessa hospedaria, na rua chamada Direita, na cidade de Damasco, mas ele teve o seu encontro com Cristo um pouco antes, no meio do trajeto. Havia uma estrada entre Jerusalém e Damasco, de, pasmem, 240 quilômetros. Numa época que não tinha carro, não tinha trem, não tinha nada. A viagem era feita ou a pé ou a cavalo. Você imagina que tipo de camarada se move a esse tipo de propósito? Lá em Jerusalém, quem sabe o conselho estava pensando, olha, nós precisamos dar um jeito de ir lá, de enviar alguém para Damasco, quem sabe que possa dar uma travada no negócio. E ele se oferece. Não, para Damasco? Matar? Eu. Pode botar o meu nome na fila. Se ninguém mais for, eu faço questão de fazer a viagem. Não é à toa que o contexto deixa claro, e Ananias declara isso, que a igreja tinha medo de Saulo. Ele tinha poder religioso e poder do Estado. Numa única mão, com gosto por matança. Ninguém queria chegar perto dele. Só que você, talvez tenha ouvido a história, no meio da viagem entre Jerusalém e Damasco, ele literalmente cai do cavalo. Tem o seu encontro com Jesus, Jesus aparece a ele e diz, olha, você pensa que você está matando seres humanos, mas você está me perseguindo, sou eu que você está atacando. Saulo tem um encontro extraordinário com a verdade de Cristo Jesus, Deus Salvador, e agora vai trocar de atividade. Mas ninguém sabe. Nem mesmo aqueles que estavam com Saulo na viagem sabiam. Algumas dificuldades passaram a existir ali, porque a Bíblia fala que Saulo ficou cego. O capitão da escolta, o líder, agora ficou absurdamente dependente. E ele é colocado na hospedaria, na casa da rua chamada Direita. Há um detalhe, os estudiosos dizem que a hospedaria em que cidadãos romanos ficavam era o que, se fosse nos dias de hoje, algo como um hotel 5 estrelas. Não era para qualquer um. Só a elite da sociedade tinha acesso a esses locais. Porque na maioria das vezes só o governo podia pagar. E Saulo ia com essa autoridade. Ele era cidadão romano. Eu imagino que os seus soldados, os seus servos, o colocaram no quarto e quando foram negociar com o hospedeiro, quem sabe falaram, olha, você sabe, ele é romano. Depois o império paga essa conta, não é com a gente. Quando Ananias chega na hospedaria, é o primeiro baque. Embora, como eu disse, já tenha provavelmente conhecido a rua chamada Direita, ele nunca tinha entrado numa hospedaria daquelas. Eu não sei se você já se deparou com uma oportunidade assim, de entrar num lugar onde claramente a condição social é diferente da sua. É nesse ambiente que Ananias está. Ele entra e ainda fica pensando, ele vai me matar. Vai me matar. Eu vou ser o mártir. Não vai ser o primeiro porque Estevão já tinha morrido. Mas vou ser eu de novo. Eu vou ser o segundo. Porque com certeza ele vai me matar. Eu vou ser o primeiro suicida mártir da história. Porque todos os outros mártires foram encontrados pelos seus executores. Eu sou o primeiro que está procurando um. E quando ele encontra, e para acalmar o coração, toda a informação que Deus deu para Ananias foi o seguinte, olha, fica tranquilo que ele está orando. Puxa, eu podia dizer, olha, não, fica tranquilo, ele está cego. Ele não vai nem ver que você está lá. Não ia ser muito mais tranquilizador? Não ia ser mais fácil de lidar com a pressão? Mas Deus não cita isso. É um detalhezinho, assim, como se isso para Deus fosse, olha,
Nem lembrei assim de mencionar. O que importa é que ele está orando. Ananias chega e, tal como Deus havia dito, ele encontra Saulo orando. Mas não apenas orando, ele está cego, ele está sem ninguém. E hoje eu quero, desse texto, tirar 2 lições para a nossa vida. Tá bom? A primeira vem agora. Quando finalmente Ananias se aproxima de Saulo, vai acontecer algo que eu não consigo definir menos do que milagre. A primeira coisa, a primeira palavra que Ananias fala para Saulo é irmão. Você percebe que tem algo estranho aqui? Eu lhe pergunto, que evidência tinha Ananias de que Saulo era irmão dele? Nenhuma. Você viu o texto? Saulo não tinha sequer sido batizado ainda. Ele vai ser batizado depois, pelo próprio Ananias. A última informação real, concreta, que Ananias tinha é que Saulo era um assassino. Eu fico imaginando, por exemplo, se Saulo não cometeu uma atrocidade dessas, com, quem sabe, algum amigo de Ananias. Um conhecido, um familiar. Talvez se fosse eu, e a conversa ia começar mais ou menos assim. E aí, seu sem vergonha? Está tendo o que merece. Deus não dá asa para cobra. Toma! Não é você que esculhamba com tudo, faz um escarcéu. Vai lá! Faz alguma coisa agora. Mas graças a Deus não sou eu na história. É um coadjuvante muito mais espiritual do que esse servo que vos fala. A primeira coisa que Ananias tem para falar para Saulo é que ele era irmão. E agora, como eu disse, eu vou tirar 2 lições, aqui vai a primeira. Deus vai usar Paulo para alcançar o mundo. Mas ele usa Ananias para alcançar Paulo. E eu acredito de verdade que, na nossa vida, todos nós temos os nossos Saulos. Gente que é difícil de lidar. Ruim de engolir. Geniosos, teimosos, traidores, inconfiáveis. Talvez não assassinos literais, mas assassinos de sonhos, de expectativas, de carinho. Pois o recado que a Bíblia tem para você hoje é que, se é verdade que todos nós temos Saulos em nossas vidas, também é verdade que Deus está levantando uma geração de Ananias modernos. Gente capaz de sair do comum, do ordinário, para fazer o extraordinário. Gente com coragem para olhar para Saulos modernos e dizer que são irmãos. Tem lugar para essas pessoas no nosso convívio. Eu posso estar falando, quem sabe, para um filho, para uma filha, que carrega a mágoa dos pais. O que eles fizeram com você é injustificável. É inadmissível. Eles deviam ser para você fonte de proteção, cuidado, carinho, mas falharam. Eu não estou dizendo que a atitude dele estava correta. E também não estou dizendo que o seu coração possa lidar com isso com facilidade. O que eu estou afirmando à luz do texto bíblico é que alguém precisa baixar as armas. Alguém precisa entrar na hospedaria da rua chamada direita. Quem sabe a sua dificuldade não seja com um pai, com uma mãe. Posso estar falando para alguém que tem uma mágoa, um problema com a igreja, com uma liderança, com uma instituição, que também pode ter agido mal com você. Ter falado o que não precisava, ter agido de maneira áspera,
ter se posicionado de maneira injustificável. O que eu quero que você entenda é que, para que o evangelho continue, alguém precisa baixar as armas. A verdade é que todos nós, assim como Saulo, somos cegos nessa caminhada. Cometemos erros, muitas vezes injustificáveis, mas precisamos de Ananias modernos. O primeiro desafio que eu faço para você hoje é que, se você tem um Saulo na sua vida, eu queria desafiar você a ser Ananias na vida dele. Estenda o perdão. Ofereça o começo. Aceite que há oportunidade para transformação. Creia que Deus pode transformar pessoas. Mas eu falei que são 2 lições, essa é a primeira. E se você achou que a primeira é difícil, eu tenho uma triste notícia para você. Eu creio que a segunda é ainda mais absurda. Eu só vou ter coragem de lhe pedir isso porque é bíblico. Porque não bastasse Ananias chamar irmão de Saulo, ele vai ter que teve que reconhecer algo impressionante, que era Deus quem escolheu, quem estava no controle. A grande dificuldade da vida dos coadjuvantes é que, por talvez não estarem sempre sob os holofotes ou no palco, como eu disse no início, eles acreditam que podem viver a vida do seu jeito. Afinal, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ver, ninguém vai ouvir. Claro, se daqui a pouco um Pedro comete um erro e deixa de ir na hospedaria, isso ia se tornar notícia. Se daqui a pouco o João fala assim, o filho do trovão, vai na hospedaria e dá um supapo em Saulo, todo mundo ia ficar sabendo. Mas eu imagino que Ananias, o coadjuvante, talvez tenha pensado assim, ninguém sabe meu nome. Ninguém sabe onde eu estou. O que você sabe da história de Ananias que não esteja em Atos 9? A gente não sabe nada. Se Atos 9 não acontece, ninguém ia condenar Ananias. Ele iria passar desapercebido. Isso só não acontece porque Ananias reconhece que é Deus que está no controle. Ele ele escolhe os vasos dele de acordo com o seu propósito. E coloca cada um dos vasos no lugar que lhe apraz. É difícil aceitar que Deus escolheu esse marido teimoso que você tem aí como instrumento dele. Mas acredite, foi exatamente isso que aconteceu. Às vezes nós não queremos aceitar que a mulher com quem dividimos a vida tenha sido a escolhida de Deus. Você mesmo se arrepende de ter escolhido. Mas o texto bíblico diz claramente, sou eu que escolho. É vaso, é meu instrumento. Eu quero alcançar você, eu quero mudar você, escolhi ele, escolhi ela. Eu creio, por exemplo, que Deus escolheu a igreja. Ela não é perfeita. Eu não estou defendendo porque sou pastor, estou reconhecendo que ela é cheia de defeitos. E acredite, quanto mais próximo da liderança você está, quanto mais tempo você frequenta, mais problema você vai ver. Isso é intrínseco de qualquer instituição. Mas o detalhe é que, do jeito que ela é, Deus olha para a igreja e diz, é meu vaso. Eu que escolho, meu instrumento. Ele fez isso com esse colégio, por exemplo. Escolha dele. Opção dele. Alguém diz, pastor, você está falando isso porque você não sabe como é a vida aqui no dia a dia. Você está falando isso porque você não vê os nossos horários. Aqueles... Eu ia falar um negócio, depois vai que tem um pai e mamãe aqui, com um filho aqui. Aqueles seres para quem nós lidamos todo dia. Não é possível que tenha sido vontade de Deus. Foi. Porque é Ele que escolhe. Do mesmo jeito que um Saulo precisa de Ananias, os Ananias precisam entender que o Senhor tem um plano com os Saulos. Porque é Ele que escolhe.
nessa rápida reflexão, eu quero deixar 2 desafios para o seu coração. O primeiro é que o mais rápido possível você entre em contato com o seu Saulo e abaixe as armas. Nós somos irmãos. Podemos não ter o mesmo histórico, podemos não ter o mesmo passado, às vezes sequer as mesmas opiniões, mas somos irmãos. O mesmo Cristo nos chamou. Mas também quero desafiar você, que pode pensar assim, não, eu estou aqui nos bastidores, o que eu vou fazer, não importa. Se alguém tem que fazer alguma coisa, que o pastor Smiley faça, ele que é o responsável. Se alguém vai fazer alguma coisa, que quem está lá no palco cantando, ele que assume a responsabilidade. Não. Entenda que para usar alguns instrumentos, Deus precisa do compromisso dos coadjuvantes. O meu desafio é que da próxima vez que você perceba que Deus está lhe chamando para tocar um instrumento, para cruzar uma ponte, para levar o evangelho adiante, estando sob o palco como Paulo, nos bastidores como Ananias, nós reconhecemos que o Senhor que escolhe é o que nos torna irmãos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu carinho e pelo teu cuidado. E obrigado, Pai, porque mesmo sem termos tantas coisas a oferecer, talvez não sermos dotados de dons extraordinários para ocuparmos sempre o palco, o Senhor tem um lugar para a gente no teu propósito. Hoje, Pai, nós te pedimos, coloca no coração de cada um de nós a convicção de que o Senhor está no controle. Nos ajuda, Pai, porque não é de nós isso, não é natural para a gente, mas pela ação do teu Espírito, nos ajuda a sermos Ananias modernos, a abençoar, perdoar, a espalhar graça para os Saulos de hoje. Nós somos irmãos, Pai. Se for preciso, que as nossas limitações apareçam com mais evidência, para que reconheçamos que precisamos uns dos outros. E de maneira especial, Pai, onde quer que nós estivermos, quaisquer que sejam as circunstâncias, ao ouvirmos a Tua voz, que reconheçamos que o Deus que está no controle tem um propósito e um plano para cada um de nós, que não pode ser deixado de lado. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.